Bom pessoal, comecei aqui a editar os vídeos, mas aí vou continuar falando pra vocês porque a bateria da carta de memória acabou de novo. Eu tive que desligar o telefone pra poder passar o vídeo pro computador. Mas é o seguinte, essa fase de neuroadaptação muscular que eu estava falando é o corpo se acostumar a uma nova atividade, né? Você nunca fez uma atividade física, nunca treinou, né? Nunca elevou seu corpo, né, seus músculos a uma situação assim extrema, né, de cansaço extremo, de esforço extremo. Então assim, ele tem que se adaptar para poder acostumar aquele novo ritmo. Então o que eu fiz, né, agora eu vejo que foi errado, que foi ter começado na academia, já tomando suplemento, mas aí eu continuei, né, eu entrei no dia 22 do 12 de 2011, fiquei mais ou menos de 2 meses e meio a 3 meses, eu tive que sair. Aí nesse tempo que eu saí, eu fiquei em casa, né, fazendo minhas coisas normal mesmo, estudando, estudando e trabalhando. Só que eu não queria ficar sem treinar, né, eu não queria ficar sem malhar e tal. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a procurar aparelho, alguma coisa para poder comprar, para poder fazer pelo menos o básico aqui em casa. E aí foi a partir daí que eu comecei a pesquisar, né, o que era realmente musculação, né, fui começar a pesquisar sobre exercícios para fazer, dieta, o que fazer, como começar a fazer uma dieta. Então assim, comecei daí pra frente, eu pesquisei bastante, li bastante coisa, bastante livro, vi bastante vídeos também. Então assim, a partir desse momento fui construindo assim, ao longo desse tempo, um certo conhecimento para poder saber realmente o que eu deveria fazer para poder conseguir ganhar massa muscular. Né? No início eu nem tinha muita intenção assim, tipo, quero malhar, quero treinar para poder ficar gigante e tal, ficar rasgado. Eu nem tinha esse pensamento não, porque, né, eu não sabia nada. Então assim, eu tava treinando mesmo porque foi incentivo da minha namorada, né, antes a gente tá noivo hoje e tal, a gente tava namorando na época. Então ela até começou primeiro que eu, aí me incentivou. Mas eu nunca assim, embora eu gostasse de fazer exercício, eu até praticava, né, ainda pratico esporte, andando de skate e tal. Fazia assim, coisa básica em casa, flexão, abdominal, essas coisas básicas que qualquer pessoa, né, às vezes começa a fazer em casa assim, sem pretensão alguma. Então eu estava fazendo isso, mas antes eu nem gostava de academia, não, eu achava que era coisa de playboy, que esse cara otário que gosta de treinar só pra poder pegar mulher e tal. Assim, eu pensava desse modo. Então eu tinha, digamos, uma certa resistência, né? Até pra eu ter entrado na academia bem antes disso. Mas aí acabou que eu não entrei por causa desse, né, um certo preconceito da minha parte. Porque cada um treina para o objetivo que quiser, que se foda. Né? Pesquisando bastante, aí eu acabei comprei um aparelho, aí depois eu comprei esse aparelho, um aparelho assim simples, mas só que dá pra fazer tudo, né? Um aparelho, digamos, para iniciante. Dá pra fazer, a maior parte dos exercícios que a gente faz na academia dá pra fazer no aparelho. Aí, com o passar do tempo também, eu fui descobrindo outras formas de fazer exercícios diferentes usando o aparelho mesmo. Fazer alguns exercícios livres também e tal. Mas foi a partir desse tempo, né? Eu falo que esse tempo que eu saí da academia e fiquei em casa, eu devo ter ficado em casa quase um ano ou mais, só treinando em casa. Então, assim, esse tempo que eu fiquei em casa, eu acredito que foi bom, porque eu aprendi bastante coisa. Assim, eu acredito que se eu tivesse na academia o tempo todo que eu fiquei em casa, acho que eu não teria aprendido nada. Porque às vezes você perguntava uma coisa para um instrutor, entre aspas, que ficava na academia, mas às vezes o cara não te falava, então às vezes nem sabia te passar informação, então você ficava meio puto, porque você não sabia, né, até então eu não sabia de onde tirar a informação. Deixa eu ver se a câmera está filmando ainda, né?
mas eu não sabia de onde tirar informação, não sabia quem recorrer, não sabia quem que eu poderia perguntar para poder saber como é que faz tal exercício, o que eu posso fazer para poder melhorar e tal. Porque assim, eu já comecei, já que eu né, já entrei na academia, então assim, eu quero aprender como é que faz a coisa certa, começar o negócio certo. Mas aí acabou que eu comecei eu fui pesquisando, fui pesquisando e a partir daí eu fui aprendendo o que eu deveria fazer, né? Então assim, eu comecei a montar uma dieta mais ou menos porque a outra barreira que eu estava falando era essa, né? Eu não comia carne, então assim, eu já sabia que eu tinha que comer soja, né? Porque eu já era, né, vegano antes de entrar na academia. Eu comecei, devia ter uns 14 ou 15 anos de idade, quando eu parei de comer carne, mas só que ainda não praticava musculação. Então eu já sabia que eu tinha que comer soja, comer outros tipos de grãos que né, contêm proteínas, que poderiam suprir a minha necessidade de proteína, fazer uma alimentação mesmo de acordo com o meu objetivo. Então eu comecei a estudar bastante. Então a partir daí eu fui, né, tava treinando até então, tava assim, sem pretensão, né, tanto é que eu nem acompanhava o meu treino, questão de exercício, questão de carga que eu tava pegando, questão de número de repetição, de anotar o desenvolvimento, né, tirar uma medida, né, completa do corpo todo, né, de 2 em 2 meses, ou sei lá, de 1 em 1 mês, de 3 em 3, para poder saber como é que estava o desenvolvimento. Eu não estava fazendo esse tipo de coisa, então eu estava treinando assim, meio sem pretensão. Então, embora eu já tivesse com certo conhecimento, ainda não tinha pensado nisso, né? Porque às vezes tem gente que acha que dá muito trabalho, então não vou fazer isso não, eu vou guardar de cabeça, mas não guarda. Então assim, é sempre bom, né? Eu vou falar isso aí mais pra frente, tô editando os vídeos aqui ainda, né? Comecei a editar, mas aí eu comecei né, fui pesquisando, enfim. Então, mas aí quando eu tinha comprado o aparelho, ainda não tinha comprado peso, porque o aparelho ele vinha sem peso. Se fosse comprar o aparelho já com peso era mais caro, então assim, comprei o aparelho e ainda fiquei deve ter ficado uns 2 ou 3 meses ainda, né, fora que eu já tinha parado de ir na academia, ainda fiquei mais esse tempo para poder comprar, então fui pesquisando alguma, né, loja que vendia, para poder estar comprando. Então aí quando eu comprei eu comecei a fazer os exercícios que eu tinha aprendido na academia, assim, né, gravei a minha ficha de cabeça, assim, logo de início, pra não ter que ficar andando com a ficha na mão igual um mané, procurando exercício, qual que era o aparelho certo. Então assim, eu já falei, gravei a ficha, então eu pensei, eu vou, né, eu já tô com os pesos aqui em casa, então vou começar a treinar, vou começar a fazer o que eu fazia lá mesmo na academia. Aí a partir daí eu fui pesquisando outros exercícios, fui fazendo algumas variações, né, então assim, eu estava fazendo um exercício, então assim, eu queria melhorar, então eu ia lá e pesquisava o que eu podia fazer para estar melhorando aquele determinado músculo, ou qual exercício que eu poderia estar fazendo diferente daquele, para o corpo não estagnar, não se acostumar e tal. Então eu fui pesquisando bastante, né, e isso aí já era em 2012. Então eu fiquei mais ou menos, eu fiquei o ano de 2012 todo treinando em casa. Aí no final de 2012 eu falei assim, não, agora vai ficar mais sério, então eu vou passar acompanhar melhor o meu desenvolvimento, vou, eu vou ver né, se eu estou mesmo desenvolvendo, se eu estou comendo do jeito certo e tal. Então assim, aí quando eu comecei lá na academia eu estava pesando mais ou menos 69 quilos. E assim, eu não conseguia passar disso de jeito nenhum, eu não conseguia, por mais que eu comesse, né, eu achava que eu estava comendo direito, eu comia, mas eu não conseguia passar. Era muito incrível, muito estranho. Eu não conseguia subir o meu peso. Então, assim, eu falei assim, mas que porra que é essa? Eu tô comendo e tal, mas não tá adiantando.
não tô tendo um desenvolvimento do jeito que eu gostaria, isso já em 2013, porque eu comecei a anotar, né, anotava lá, por exemplo, digamos assim, em janeiro, né, dia tal, aí eu tirava a medida completa do corpo, né, comprei uma fita métrica, então assim, tirava todas as medidas do corpo, músculo e tal, bíceps, tríceps, assim, peitoral, media o corpo todo, e aí eu ia anotando, e também no final das medidas eu sempre colocava o peso. Então assim, o peso subia muito pouco, né? Às vezes eu ganhava meio quilo por mês, mais ou menos. Isso aí é nada, é muito pouco. Então assim, eu não via as medidas aumentando que nem eu gostaria. Então aí eu fui lá, comecei a recorrer a suplemento, né? Fui lá, pesquisei assim, suplemento para ganhar massa, descobri assim, o hipercalórico. Então todo mundo falava que ajudava a ganhar massa, então eu comecei a comprar. Então assim, eu já tomei diversos hipercalóricos já para poder ganhar, assim, realmente ganhei, mas só que foi muito pouco, né? Ainda não era, digamos assim, que não era o que eu, não era aquela coisa satisfatória. Eu falava assim, nossa, eu vou tomar suplemento X e vou ficar gigante, agora sim. Só que não é assim que as coisas acontecem. Às vezes a gente imagina uma coisa, só que até mesmo por marketing mesmo das marcas suplemento, a gente acaba imaginando coisas que realmente não vão acontecer. Ver o cara monstro lá fazendo a propaganda do suplemento, só que quando a gente vai ver é puro marketing. Assim, às vezes o cara até toma isso, mas só que, né, não é só isso que o cara faz poder crescer. Tem toda uma equipe por trás ajudando. São médicos, nutricionistas, enfim, é uma equipe toda ajudando o cara a alcançar, né, chegar ali onde ele chegou, tá daquele jeito ali. Só que não era só isso, né, não é só questão de tomar suplemento. Então assim, eu estava muito insatisfeito, né, com o que estava acontecendo. Né, eu estava num book, né, eu falo que eu estou num buco infinito, porque ainda não alcancei meu peso, onde eu quero chegar, então assim, estou num buco infinito, vou fazendo, aí até eu conseguir alcançar, até eu alcançar meu objetivo, e depois, dependendo do jeito que eu tiver, eu faço um cut, mas, né, que é a fase de definição, secagem total mesmo, pele fina, deixar a musculatura bem aparente. Mas aí eu não estava conseguindo alcançar, chegar nesse ideal. Estava aumentando o peso, às vezes eu não aumentava o peso, olha que incrível, às vezes eu até perdia, dependendo do caso, porque eu estava alimentando, embora eu estivesse comendo muito, não estava comendo o que era necessário para o meu corpo, não estava, né, tava comendo as coisas, alimentando, mas só que não estava, às vezes não estava alimentando de 3 em 3 horas, ou embora eu comesse as coisas, às vezes podia ser até caloria vazia. Eu até pensei em fazer um bulk sujo, mas por incrível que pareça, mesmo comendo as coisas assim ruins, né, fazendo, às vezes comia algum salgado, uma coisa assim, né, comia coisas que não são de uma dieta de um bulk limpo, né, que não são comidas saudáveis, o que eu chamo que são as calorias vazias, porque embora você esteja comendo, aquilo ali seu corpo não vai absorver nada, ou vira gordura ou acaba, né, não vira nada no seu corpo, né? Então eu estava comendo aquilo, mas só que não estava conseguindo aumentar o peso. Eu estava começando a ficar frustrado já, até pensando em desistir, falando assim que isso aqui não ia dar pra mim, né? Essa questão também de ser ectomorfo, eu comecei, né, pesquisei sobre os biotipos, né? Então, assim, de acordo com o biotipo lá que estava descrevendo o ectomorfo, eu falei assim, então descobri que eu sou ectomorfo, tenho, né, sou alto, os músculos os ossos são mais alongados, sou magro, tenho a dificuldade para ganhar massa, então isso aí é o ectomorfo, eu sou ectomorfo então. Só que a gente não deve ficar se prendendo nessa questão de biotipo, porque mesmo o cara sendo ectomorfo, ou sendo endomorfo ou mesomorfo, lógico que tem uma solução. Isso aí, né, todo mundo nasce, digamos assim, nasce magro, né, só que com o passar do tempo, questão de genética, né, familiar, essas coisas, então a pessoa vai modificando o corpo. Só que isso aí a gente não deve se prender à questão de genética, você deve procurar fazer o melhor para você poder alcançar os seus objetivos. Mas eu tava com aquilo na cabeça, eu sou ectomorfo, então eu não vou conseguir ganhar massa, eu ganho massa muito lento, às vezes o meu desenvolvimento é mais lento do que de outra pessoa, então eu não vou conseguir, para eu poder conseguir eu preciso de tomar suplemento X,
preciso de fazer aquilo outro. Então assim, aí eu tava com essa neura de que eu não ia conseguir ganhar massa porque eu era ectomorfo e tipo, não tinha solução pra mim. Embora eu comesse, mas meu peso não mudava, as medidas aumentavam muito pouco. Mas aí em agosto de 2013, no dia, por incrível que pareça, foi até, acho que foi no dia 22, só que ela foi 22 de agosto de 2013, eu voltei pra academia. Então assim, eu tô lá até hoje, né? Deve fazer o que hoje? Deve fazer uns 6 ou 7 meses que eu tô na academia. Então assim, aí desse tempo pra cá eu comecei a sentir um resultado melhor. Que aí eu comecei a fazer uma dieta mais estruturada. Fui num nutricionista. Eu voltei, pessoal. Mas eu tava falando que aí eu fiquei o ano de 2012 inteiro treinando em casa. Fiquei também praticamente dezembro, o ano 2013 todo treinando em casa também. Então foi em 2013